Olá, tudo bom? Eu sou a Tati Mística e esse é mais um vídeo com as energias do tarô do dia 29 de junho até o dia 5 de julho, finalizando o mês e começando um novo mês. Então vamos lá para esse momento crucial aí de virada de momento, mas antes eu quero muito agradecer você por estar aqui comigo. Eu amo, amo, amo a sua presença aqui. Lembrando, é claro, que essa leitura é uma leitura para todos os signos, porque eu entendo que se essa mensagem precisava te alcançar, ela chega até você. E é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo, entendeu? Porque essa mensagem é para você. E antes da gente começar a nossa leitura, por último, mas não menos importante, quero te lembrar que se você está com alguma dúvida aí na sua vida, alguma questão que você não está conseguindo muito entender, está querendo desanuviar um pouco a mente para saber que caminho tomar, eu posso te ajudar através do tarô. Vem aqui na descrição do vídeo, clica no link para você agendar sua consulta, vai ser um prazer para mim te atender. Lembra que custa muito mais a gente ficar nessa indecisão, ficar atrasando a nossa vida, do que vir aqui, clicar no link, agendar sua consulta e já deixar seu coração em paz e com a certeza aí de como agir, de como proceder, que caminho tomar. Facilita muito, não é? Então não perde tempo não, vem aqui no link, agenda sua consulta, que eu vou te atender com o maior prazer, tá bom? E agora nós vamos para a leitura dessa semana, do dia 29 de junho ao dia 5 de julho. Eu já tirei aqui a carta, já mentalizei, já embaralhei, já tirei aqui a energia, o arcano que vai reger essa semana. E saiu ninguém mais, ninguém menos que o Rei de Ouros. Esse mocinho aqui, mocinho não, né? Um senhor, né? Vamos dizer assim. Porque todos os reis, né, no tarô vão falar de pessoas, né? Aí não vai ter homem, mulher, tá? A gente nem entra nesse tipo de seara no tarô, né? A gente, mesmo que sejam figuras masculinas ou femininas, isso tem muito mais a ver com uma energia de polaridade, né, do que o gênero, tá? Então, a gente não vai falar sobre gêneros, né, no tarô, a gente vai falar sobre energias. Então, quando a gente fala de uma energia masculina, a gente está falando de algo que é externo, algo que é mais ativo, né, que, enfim, tem mais de movimento, que a gente chama, né, o masculino de polaridade positiva e o feminino de polaridade negativa, no sentido de que é mais introspectivo, é mais mergulho interno, entendeu? É mais conexão. Então, o polo positivo ou masculino, ele é mais para fora, e o feminino mais para dentro. Então, quando a gente fala de reis, né, a gente está falando justamente dessa coisa mais expansiva, mais para fora, mais em contato com o mundo, com o outro, mais ativo no sentido de ir em busca das coisas. E todos nós, todas as pessoas têm as duas coisas dentro de si. Então, eu, você e todo mundo temos a polaridade positiva e negativa, masculina e feminina dentro de nós. Alguns vão exacerbar mais um lado do que outro, outros vão estar mais em equilíbrio, mas ao longo da vida a gente também vai modificando um pouco, às vezes a gente está mais de um jeito, mais de um outro, né? É mais ou menos assim que funciona para basicamente todo mundo. Então, quando a gente vai falar dos reis no tarô, a gente está falando daquela pessoa, né? Daquela energia de que domina as coisas ao seu redor, né? É uma pessoa, né? Vamos botar assim, que é confiante, que é carismático, que está muito bem inteirado, ele entende bem daqueles assuntos, né? Daquele lugar onde ele está confortável naquele espaço, não tem insegurança, medo, muito pelo contrário, sabe? Então, quando a gente também vai falar, né, isso para todos os reis, né, vamos dizer assim. E quando a gente está falando do naipe de ouros, a gente faz aí como se fosse nesse guarda-chuva dos reis, né, a gente vai ter ali os naipes, né, ouros, espadas, copas, paus. E quando a gente fala desse rei de ouros, a gente está falando de tudo que rege aquilo que tem valor, né, monetário e valor também, valores pessoais, entendeu?
A gente também está falando sobre tudo que é físico, o corpo, as coisas, tudo que é material físico, palpável. Está falando também de prosperidade. Então, mais ou menos por aí. Então, quando sai um rei de ouros para essa semana aí, fechando um mês, iniciando o outro, inclusive em se tratando de um mês de junho, que não foi exatamente um mês fácil. Se você acompanha aqui o canal, você sabe do que eu estou falando. É um mês que veio aí com energias e arcanos bem desafiadores, né, para a gente lidar ao longo desse mês. Então, vindo agora, né, nessa virada de um mês para o outro, a energia de um rei e ainda por cima um rei de ouros, gente, isso me deixa muito feliz. Porque isso é um indicativo de uma virada de mês positiva, com confiança, com segurança, entendeu? Mais ou menos por aí. Então eu diria que provavelmente essa é uma semana que pode vir aí a ter assuntos materiais, financeiros, entendeu? Permeando aí a sua vida durante essa semana. E, ao meu ver, num viés positivo, né? Então, pode ser aí algum ganho financeiro ou alguma notícia de algo interessante, sabe? É o famoso. Sabe quando você acha um dinheiro na rua? Mais ou menos isso, que hoje em dia é muito difícil, né? A gente achar dinheiro na rua porque quase ninguém anda com dinheiro, mas acho que deu para entender aí um pouco dessa ideia, né? Vamos dizer assim. Como se essa semana fosse ter aí, de repente, notícias interessantes, felizes, positivas dentro desse viés financeiro, né? Mas também é um indicativo de uma semana onde você provavelmente vai estar se sentindo mais confiante, mais segura, sabe? Para lidar com as coisas da sua vida nesse período dessa semana. E também, se não estiver se sentindo muito assim, aí já é o conselho do tarô para você. Se agarra nessa energia. Vai, mesmo que você esteja se sentindo um pouco insegura, vai. Vai fazer o que você precisa fazer, vai em busca do que você precisa ir, porque a confiança ela vai aparecer ao longo do caminho, porque essa energia ela tá permeando essa semana, ela tá disponível para gente nessa semana. Então, vai, mesmo que essa confiança ainda não tenha chegado aí para você, vai que ela vai aparecer, porque afinal de contas a gente está falando de um rei de ouros, não é qualquer arcano e não é qualquer rei, é o rei mais estável do tarô, mais confiante, porque ele basicamente ele tem um chão muito firme debaixo do pé dele, ele sabe onde ele está pisando, entendeu? Ele não vai, é o famoso não dá ponto sem nó, entendeu? Ele sabe aonde que ele está indo. Eu diria que essa é uma semana também para não sair metendo louco, sabe? É uma semana para a gente ir fazendo as coisas com um pouquinho mais de, diria, um pouquinho mais de cuidado. Talvez não seja exatamente essa a palavra, mas assim, entendendo melhor o chão onde está pisando. Você tem que ir atrás das suas coisas, vá atrás do que você precisa ir. Isso é importante, inclusive, o Rei de Ouros ele vai trazer essa energia de ir em busca do que tem valor para você, seja valor monetário ou que tenha sentido para você, tá? Mas não é o momento de sair correndo, atropelando tudo, porque dos quatro reis, o Rei de Ouros é o rei que vai um pouquinho mais devagar, entendeu? Ele vai num passo um pouco mais lento, porque ele vai para sentir que ele está seguro. Então ele não sai correndo, não sai fazendo as coisas de qualquer jeito, não. Ele faz com embasamento. Então é uma semana muito para você ir de forma mais calculada, entende? Vai em busca do que é importante para você, não deixa de se movimentar. Existe movimento nessa semana, tá propiciando isso, mas é um movimento mais cadenciado, mais tendo segurança de onde você está indo, se o que você está buscando é de fato algo importante para ser buscado nesse momento, se faz sentido, se tem conexão com o que tem valor para você. Mas eu vejo que é realmente uma energia que traz aí uma semana mais próspera. Então, provavelmente estaremos todos nos sentindo
um pouquinho mais de alívio, vamos dizer assim, em relação às semanas anteriores, nos sentindo assim um pouquinho mais tranquilos, com o chão firme, como se tivesse tudo no seu lugar, não tem nada aí com muita dificuldade no caminho durante essa semana. Eu vejo como uma semana mais estável, tá? O que pode aparecer aí como um viés não muito positivo é talvez você se pegar num sentido que seria assim a sombra do Rei de Ouros, que é você se sentir um pouco preocupado com as questões financeiras, que eu diria para você, não se preocupa, é uma energia de Rei de Ouros, é uma energia de abundância, de prosperidade. Então, foca mais a sua mente, porque isso tudo é produto da mente, né? Que a mente mente, né? Então ela fica dizendo pra gente coisas que não necessariamente são verdades e aí bota a gente lá para baixo. Então, se tá vindo aí uma preocupação financeira, sabe, tira o seu foco disso, bota seu foco no que você tem de próspero. Olha a sua volta e calibra o seu olhar para aquilo que você tem de bom, de importante, de próspero na sua vida. Porque tudo aquilo que a gente bota o foco é o que cresce, entendeu? Se eu boto foco no que está faltando, que tô sem grana, tô com dificuldade, o dinheiro não tá vindo fácil, é mais disso que você vai ter, entendeu? Eu sei que pode parecer fácil falar, tá? Mas se você procurar fazer esse exercício de botar o foco naquilo que tem de bom, naquilo que tem de próspero, mesmo que seja uma coisinha só, você já começa a mudar sua energia, pelo menos te tira daquele estado de aflição. Pelo menos te bota num estado de um pouquinho mais de alívio, de poxa, caramba, eu tenho isso daqui de bom, sabe? Isso daqui tá comigo, tá firme, tá legal. E aí, só de você dar relaxar e olhar para aquilo que tem de bom, é como se as coisas ao seu redor começassem a se rearranjar, sabe? E aí parece que a energia vai fluindo melhor, as coisas vão acontecendo de um jeito mais fluido, e quando você menos espera, a prosperidade está chegando, as coisas estão caminhando. Então, se tem um conselho para te dar, seria nesse sentido: foca naquilo que tem de bom e de próspero na sua vida, não fica focando naquilo que não está legal, porque realmente isso não vai te levar muito a lugar nenhum. E também é uma semana que pode correr um risco de repente você começar a assumir mais coisas do que você tem condição de lidar. Então é um momento que é importante você saber se posicionar de um jeito firme, não de um jeito grosseiro, é claro, mas de um jeito firme, como quem bota um limite, entendeu? Olha, eu sou bom, eu sei fazer isso daqui, mas tudo tem limite nessa vida e eu posso fazer até aqui. Daqui para frente, por favor, coloque outras pessoas para fazer também, não dá para fazer tudo sozinho, e isso pode ser desde um ambiente de trabalho, pode ser dentro de casa com as pessoas que vivem junto com você, enfim, né? Botar limites para que todo mundo faça um pouco e não fique tudo nas costas de uma única pessoa. Então, existe também um risco essa semana de ter uma sobrecarga, muita coisa, muito mais do que o que você dá conta. Então, de repente, é um bom momento aí para você começar a se organizar nesse sentido, entendeu? De colocar um limite e de ver, caramba, eu posso fazer até aqui, a partir daqui para lá, se eu continuar fazendo, eu vou ter um treco, porque não dá para eu assumir todas essas coisas sozinha, entendeu? Então, acho que é mais ou menos essa a energia dessa semana, mas de um modo geral, um viés bem positivo, próspero, feliz, confiante. Então, se utiliza dessa energia do Rei de Ouros. É uma energia bem confiante, segura. Traz isso para sua vida essa semana, que com certeza vai dar muito bom, tá legal? Espero que a leitura dessa semana tenha feito sentido para você. Se fez sentido, lembra de curtir esse vídeo, que isso me ajuda demais. Se você ainda não está seguindo o canal, o que você está esperando? Clica aqui, segue o canal, e se ainda não ativou o sininho, ativa também para não perder nenhum vídeo, que eu solto vídeo toda semana e todo mês também, para você não ficar à deriva aí, tá legal? Olha, muito obrigada por você ter estado aqui comigo. Um beijo!